Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de Introdução à Economia. Essa é a aula de número 4, na qual eu falarei sobre princípios econômicos, ou os 10 princípios de economia segundo Menck. Sou Estevão Moraes e irei guiar você nessa trilha do conhecimento. Então, como foi falado nessa aula, eu irei falar sobre os 10 princípios de economia baseados no livro do Menck, assim como ele postula para nós. Ah, Falarei também o que são princípios. É interessante nós sabermos de antemão que esses 10 princípios são divididos em 3 blocos: como as pessoas pensam, como as pessoas interagem e como as economias funcionam. Por último, trarei a bibliografia. Então, o que são princípios? Princípios consistem em normas ou padrões. No caso da economia, os princípios são ideias básicas de ampla aplicação e contestação. Em outras palavras, são conceitos e proposições fundamentais de norteamento do estudo. É interessante nós notarmos que muitas das vezes axiomas são princípios ou postulados, certo? Em outros casos não. Então, não confundam axiomas com princípios, mas muitas das vezes os axiomas são tidos também como princípios. Então, o primeiro bloco é como as pessoas pensam. Ele engloba 4 princípios, né? Princípio 1, 2, 3 e 4. Princípio 1, as pessoas enfrentam trade-offs, ou seja, dilemas. Princípio 2, o custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-lo, ou seja, a questão do custo de oportunidade. O princípio 3 fala que as pessoas racionais pensam na margem. O princípio 4, as pessoas reagem a incentivos. Então, agora, nós iremos ver um por um. Princípio 1. As pessoas enfrentam trade-offs. Trade-off é uma situação de escolha conflitante. Ou seja, o indivíduo que enfrenta um trade-off enfrenta uma escolha conflitante, um dilema. Ele tem que escolher entre, por exemplo, escrever com um lápis ou uma caneta, por exemplo. Isso seria um trade-off. Ou ele vai escolher no mercado se compra mussarela ou queijo coalho, ou queijo de manteiga. Então, ele vai ter um dilema ali que ele vai ter que escolher, porque ele não tem dinheiro para tudo, ele não tem condições de ter tudo, porque, como nós vimos, os recursos são escassos. O princípio 2 diz que o custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la. Aqui está a grande diferença da economia ou das ciências econômicas para as ciências contábeis. Nós não consideramos somente o custo intrínseco, ou seja, aquilo que vale. Então, nós não consideramos somente que o quilo da carne está a R$ 30. Nós consideramos que as pessoas, ao comprarem carne, estão tendo um custo de oportunidade ao adquiri-la, pois estão deixando de comprar, por exemplo, o frango ou o peixe. Então, o custo de oportunidade é qualquer coisa de que se tende a abrir mão para obter algum item. Então, se eu for no mercado e tiver duas marcas diferentes lá, ou vamos dizer, eu tiver que comprar alguma coisa para me alimentar e eu escolho entre comprar arroz ou cuscuz, se eu escolher o arroz, o meu custo de oportunidade vai ter sido cuscuz, pois eu deixei de adquirir ele para comprar o arroz. Então, se eu adquirir o cuscuz, o meu custo de oportunidade vai ter sido o arroz, pois foi ele que eu abri mão para poder adquirir o cuscuz. Então, percebam como é um conceito importante e é um conceito também que norteia posteriormente os postulados da microeconomia. O princípio 3 fala que as pessoas racionais pensam na margem. Então, mudanças marginais são pequenos ajustes incrementais a um plano de ação existente com extremos. Então, quando nós falamos que as pessoas são racionais e pensam na margem, nós estamos querendo dizer, olha, aquela pessoa é um ser racional, ela consegue identificar que é melhor ela ter mais do que menos. Ele vai querer comprar um carro melhor, em melhor estado, por um menor preço, do que comprar um carro acabado, muito rodado, por o mesmo preço do carro bom. Então é isso. E esses ajustes são exatamente de forma que esse indivíduo possa obter o melhor possível de uma transação econômica. O princípio 4 fala que as pessoas reagem a incentivos. Então, as pessoas tomam decisões de forma a comparar custos e benefícios. O comportamento dos indivíduos muda de acordo com os custos e benefícios que ele tem. Então, percebam, o Proálcool, por exemplo, foi um programa do governo federal que incentivou as pessoas a plantarem mais cana-de-açúcar por causa do preço da gasolina, de forma que surgiu o etanol.
Então, aquilo ali foi um incentivo que o governo deu para que as pessoas produzissem e mudassem a matriz de combustíveis um pouco. Então, hoje, se nós olharmos para as mudanças climáticas, que tanto as pessoas falam, e nós olharmos para os carros elétricos, eles aparentemente são muito bons, né? Só que as pessoas ainda compram carros a combustão, ou seja, carros que usam gasolina, por um preço muito menor do que um carro elétrico. Então, elas estão tendo um incentivo de adquirir um carro a combustão, porque ele é mais barato do que um carro elétrico. Então, perceba como as pessoas reagem a incentivos. Outras questões podem ser vistas no nosso dia a dia. Se o aluno, possivelmente, se o aluno ganhar uma bolsa na faculdade, ele vai ter o incentivo de estudar mais, de se dedicar mais, principalmente se essa bolsa estiver relacionada com os níveis educacionais dele, com as notas dele na universidade ou na escola. Então, nós, enquanto seres racionais, enquanto pessoas, enquanto agentes econômicos, reagimos a incentivos. Dessa forma, nós chegamos no segundo bloco de princípios, que engloba 3 princípios. Princípio 5, 6 e 7. O princípio 5 diz que o comércio pode ser bom para todos. O princípio 6 fala que os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. O princípio 7 fala que, às vezes, os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Então, agora nós veremos um a um. O princípio 5 diz que o comércio pode ser bom para todos. Logo, nós percebemos que a economia não é um jogo de soma zero, onde um país sai ganhando e outro sai perdendo ao terem relações comerciais. Onde eu, ao comprar um lápis, ganho, enquanto quem está vendendo perde. Não é bem assim, né? Todas as pessoas estão ali tendo resultados naquela relação econômica, pois elas estão auferindo algo dela. Se não tivessem, não havia essa questão de relações econômicas. Não havia os incentivos para que as pessoas produzissem e vendessem. O Milton Friedman ele dá o exemplo do lápis em um vídeo seu. Muito interessante, por sinal. Recomendo você pesquisar. E ele fala que para se fazer um lápis, a madeira vem de um país, vem do Canadá, por exemplo, o grafite, a ponta do lápis vem de outro, a borracha vem do Brasil, ou de outro local, ou da Malásia, e a tinta para pintar o lápis vem também de outro local. Então, tudo isso envolve várias relações econômicas e o comércio. Então, esse comércio é bom para todas as pessoas. E nós podemos tirar pela nossa realidade. Então, o comércio entre dois países pode ser bom para ambas as partes. Enquanto um país está vendendo o que ele tem em excesso, outro país está comprando o que não tem. O princípio 6 diz que os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Então, nós temos aí o conceito de economia de mercado. Uma economia de mercado, ela aloca os recursos disponíveis por meio das decisões descentralizadas das empresas e das famílias, quando estas interagem nos mercados. Os interesses das pessoas e os preços guiam as decisões. Então, se nós olharmos para uma economia planificada, ou seja, onde você tem o Estado, o governo, um governo central que planeja a economia, que diz quanto vai ser produzido do produto A, quanto vai ser produzido do bem C, do bem D, nós percebemos que essas decisões não são descentralizadas, são centralizadas. E isso leva muitas vezes a uma piora dos índices econômicos, dos índices de bem-estar, porque as pessoas não estão tomando as decisões, as pessoas não estão alocando os seus recursos da melhor forma possível. É uma terceira pessoa ali, que no caso o Estado ou o governo, que está ditando o que cada um deve fazer. E isso leva a que as pessoas não interajam nos mercados e que os recursos sejam mal alocados. Então, uma economia em mercados, por ter a descentralização como plano de fundo, como peça central, as empresas e as famílias interagem muito mais e alocam os recursos disponíveis por meio de decisões descentralizadas que favorecem essa melhor alocação. Então, os interesses das pessoas e os preços guiam essas decisões. Então, se está caro, muita gente não vai comprar, então esse preço vai tender a baixar, o pessoal vai produzir mais ou menos, de acordo com o preço e com os interesses das pessoas. O princípio 7 diz que, às vezes, os governos podem melhorar os resultados dos mercados.
Então, a organização da economia em mercados, ela só é possível quando o direito de propriedade é garantido. E no pensamento que nós temos do mainstream econômico e até mesmo político, nós temos que o governo é esse ente que garante esse direito de propriedade. Então, os governos intervêm nos resultados do mercado, tentando melhorar, muitas vezes garantindo esse direito de propriedade. E esse direito de propriedade pode ser tanto da terra, quanto de bens, quanto também de patentes e registros, entre outras coisas. Mas também há dois motivos para que o governo intervenha na atividade econômica: para promover a eficiência e promover a equidade. Promover a eficiência seria fazer o bolo crescer, e promover a equidade seria repartir esse bolo da melhor forma possível para que mais pessoas pudessem ter acesso a melhores condições de vida. Isso nos leva a uma frase muito conhecida, que é: primeiro é preciso fazer crescer o bolo para depois dividi-lo. Essa frase é do Delfim Neto, um dos ministros da Economia do Brasil, em épocas passadas, que falou isso. Então, eu trouxe essa charge aí, que é do Paulo Caruso, que foi publicado no Jornal do Brasil, e ela mostra esse bolo ali queimado, né? Mas o que eu trouxe foi para ilustrar. Muitas vezes o governo, o Estado quer fazer o bolo crescer, mas não consegue. Muitas vezes ele quer dividir o bolo, mas também não consegue. Então, esse acaba sendo um dilema, mas está relacionado ao princípio, né, dessa intervenção do Estado na economia. Além do mais, nós podemos também pensar que os governos eles costumam intervir para corrigir externalidades ou controlar o poder de mercado. Ou seja, o governo intervém em falhas de mercado. Uma situação de falha de mercado é quando o mercado não consegue produzir uma alocação eficiente de recursos escassos. Então, muitas vezes, essa alocação ela não é a melhor possível. Esse recurso poderia estar sendo alocado de outra forma. Então, nós temos externalidades e poder de mercado como falhas de mercado. E aí nós veremos o que são cada um. Externalidades. A externalidade é um impacto da ação de um agente econômico que pode ser positivo ou negativo. Então, eu posso ter uma externalidade positiva ou uma externalidade negativa. Depende de como isso impacta o bem-estar dos que não participam da ação alocativa de recursos. Então, um exemplo aqui. Uma indústria produz roupas, confecções em jeans. E esse jeans precisa ser lavado. Então, essa água dessa lavagem é despejada no rio da cidade. E esse rio fica poluído, ele fica sem peixe, ele fica com um cheiro muito ruim. Isso prejudica a população. Nesse caso, nós temos uma externalidade negativa. E aí, em relação às vacinas, por exemplo, se uma pessoa se vacinar, se uma pessoa usar máscara, ela está promovendo externalidade positiva ao bem-estar de outras pessoas que não participaram daquela ação. Porque lembra, com a vacina você vai estar protegido, você vai muitas vezes não pegar o vírus, não contrair o vírus, e isso faz com que você não passe para outras pessoas, ou faz com que você não use o sistema público de saúde, ou seja, não limite a capacidade dele ainda mais, né? Não prejudique o uso por outras pessoas. E a máscara também em termos de contaminação. Então, seria uma externalidade positiva. Estou trazendo para a nossa realidade, já que nós vivenciamos aí o coronavírus e a pandemia como um todo. O poder de mercado é a capacidade de um agente econômico ou um pequeno grupo de agentes influenciar indevidamente os preços de mercado. E aí nós temos o monopólio e o oligopólio. O monopólio, somente um, né? E o oligopólio, um ou mais de um. E aí nós também teríamos o monopsônio e o oligopsônio, só mudam como eles são, mas nós não vamos falar nesse momento sobre isso. Mas o poder de mercado também é outra falha. E por último, nós temos o último bloco, né? Como as economias funcionam, que engloba 3 princípios, o 8, o 9 e o 10. O princípio 8 fala sobre o padrão de vida. O 9, que fala que os preços sobem quando o governo emite moeda demais. E o princípio 10, que a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Então, o princípio 8 diz que o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Então, quanto maior a produtividade, melhor o bem-estar.
Produtividade é a quantidade de bens e serviços produzidos por hora de trabalho. Então, nós não estamos falando aqui o que faz essa produtividade aumentar, somente que ela é a marca para um melhor padrão de vida. Ou seja, o padrão de vida de um país, de uma comunidade, depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. E não só de produzir, né, mas também desses bens e serviços serem demandados. Porque não adianta de nada eu gravar essa aula se não tem ninguém para assistir. Só vou ter trabalho, né? Eu só vou ter jogado meu tempo fora. Então, nós temos que também pensar sobre isso. O princípio 9 fala que os preços sobem quando o governo emite mais moeda, ou moeda demais. A inflação é considerada por muitos como um aumento generalizado dos preços de uma economia. Já para o Milton Friedman, monetarista da Escola de Chicago, ele considera que a inflação é um fenômeno monetário, ou seja, a inflação é só a consequência de uma injeção monetária na economia, de você imprimir dinheiro, de o Estado criar mais dinheiro. Então, dessa maneira, deve-se entender o que é a causa causante do aumento geral do nível dos preços. Então, se a inflação, como o Mencken coloca, é o aumento generalizado dos preços, e o Milton Friedman diz que não, a inflação é um fenômeno monetário, nós temos que ter em mente que nós temos que entender qual é a causa causante da inflação, ou seja, qual é a causa do aumento generalizado de preços. É a injeção monetária. Então, essa seria a causa causante do problema, que seria os preços subirem. E o princípio 10 fala que a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Então, ao haver uma injeção de liquidez na economia, ou seja, de moeda, isso pode ser tanto em papel, né, quanto no sistema hoje digital, os preços acabam por subir. Porque isso faz com que as pessoas tenham mais poder de compra e isso faz com que a demanda aumente. Então, tal fato é fruto de uma maior demanda, como nós falamos, por produtos, o que leva a um maior número de contratações. E essas contratações fazem com que o desemprego caia, certo? Então, mais pessoas empregadas, menor o desemprego. Então, perceba, essa injeção de liquidez na economia, por um lado, em um curto prazo, traz inflação e em outro traz desemprego, porque as pessoas vão tentar corrigir essa questão. Então, essa análise acaba, e essa vontade de controlar o desemprego, outra hora controlar a inflação, faz com que nós entremos em um ciclo de negócios, ou um ciclo econômico, que é composto por flutuações na atividade econômica. Então, em um momento a atividade econômica está mais intensa, em outro momento já está menor, e assim por diante. Isso faz com que nós tenhamos esse ciclo de negócio. Então, a sociedade acaba enfrentando esse trade-off de curto prazo. Então, num período de 1 ou 2 anos, essas políticas econômicas empurram a inflação e o desemprego em direções opostas e promovem esse ciclo de negócio. Então, é bem interessante, talvez esse seja um dos princípios um pouco mais difíceis de entender, porque está muito relacionado à macroeconomia. Essa é a bibliografia utilizada para essa aula. Então, nessa aula, eu só utilizei o livro Introdução à Economia, do Gregory Mencken. Eu encerro por aqui, aguardo você na próxima. Grande abraço.